fazer a análise da obra Inocência de Visconde de Tournai, publicada em 1873. Essa obra se encaixa na divisão temática do romantismo chamada regionalismo. Mas o que é o regionalismo? O regionalismo é quando os autores ambientalizam suas histórias falando em algumas regiões do Brasil, falando sobre a natureza, sobre os costumes e também sobre a fala característica daquela região. Bom, o livro, ele conta a história de um amor proibido. Isso é bem característica do romantismo, aquela questão de a mulher sendo intocável, e dá para perceber isso até mesmo na descrição que o Cirino, que é no caso o homem que se apaixona pela inocência, eles são o casal do livro, mas isso a gente vai abordar depois. Vale ressaltar algumas questões estruturais do livro. O espaço em que a história se passa é o interior do Mato Grosso, mais precisamente na região do sertão de Santana do Paranaíba. O tempo ele é cronológico, ou seja, ele vai seguir uma linha do tempo, e o narrador é em terceira pessoa. Agora vamos para o enredo. Logo no primeiro capítulo há uma descrição detalhada do interior do Mato Grosso. Enquanto o narrador vai descrevendo as estradas entre as fazendas, ao encontro de duas personagens, no caso, o Senhor Pereira, que é um fazendeiro da região, e o Cirino, que é um boticário que medica pelas redondezas. Porém, o Cirino, ele é conhecido na região pelo fato de medicar algumas pessoas de lá como doutor. Porém, ele não é doutor, ele diz algo que já é um herói defeituoso, pois ele diz ser algo que ele não é. Mentiroso! E por conta disso, ele é muito respeitado e tal. E durante que eles estão percorrendo o caminho lá na estrada e tal, Bom, essas duas personagens começam a conversar. E no meio da conversa, o Senhor Pereira, ele cita que Inocência está muito doente, está com uma febre brava. E Cirino, com a pose de doutor, diz que ele pode curar Inocência. Então, dessa forma, o Senhor Pereira imediatamente o levou até a sua fazenda e o levou até a Inocência. E houve aquele grande momento esplendoroso do romântico, que é a questão do amor à primeira vista, que é uma característica muito presente em muitos livros do período romântico. E logo quando eles se apaixonam à primeira vista, quando ele entra no quarto de Inocência, ela retira o véu que estava cobrindo o seu rosto, e em apenas um trocar de olhares, ambos estão apaixonados. Então, mas a questão do amor proibido, pois outra característica do romantismo, pois Inocência está prometida para Manecão, um outro fazendeiro rústico da região, o qual seu pai, o Senhor Pereira, já tinha prometido a mão de Inocência a ele. E a questão do amor proibido, e como o Cirino passa a tratar a Inocência com seus medicamentos, eles começam a ter encontros proibidos nos laranjais. Porém, há o Tico, que é o acompanhante de Inocência, que ele é mudo. E no caso, eles pensam, tanto Cirino quanto Inocência, pensam que nada vai acontecer, que os encontros deles nunca vão ser descobertos, porém, o Tico sempre está observando. Nesse ponto da história, chega Meyer, que é um alemão que estuda as borboletas, com uma carta do irmão do Senhor Pereira. E o Senhor Pereira, há muito tempo já não havia tido contato com esse irmão, ficou muito feliz com a presença, com a carta, e a partir disso o Meyer se hospedou na casa do Senhor Pereira, para que ele pudesse fazer as pesquisas com as borboletas. E, bom,
E o grande ponto, um ponto muito importante na história é quando o senhor Pereira vai apresentar Meia para a Inocência. E quando ele apresenta sua filha, o Meia fica muito admirado pela beleza de Inocência e começa a elogiá-la. E o senhor Pereira, vendo tudo aquilo, ficou muito afrontado, e achou esse ato muito desrespeitoso, já que ele era uma pessoa super patriarcal. Então, e protegia sua filha com tudo que era possível, e era muito rigoroso com ela. Então, nesse caso, o senhor Pereira ficou muito chateado com essa atitude do Dr. Meia, apesar dele não ser uma pessoa de boa índole. Então, ele começa a suspeitar que o Meia, em algum momento, possa assediar a Inocência. E então, para impedir que isso aconteça, ele pede ajuda de Cirino e diz: cara, preciso que você vigie, fique de olho em Inocência, que eu vou vigiar o Meia, porque eu acho que ele não está com mais intenções com a minha filha e tal. Bom, isso, de certa forma, fez só aproximar ainda mais Cirino de Inocência, já que ele ia ter mais contato e passava mais tempo com ela. Mas durante o livro não ocorre nenhum tipo de toque entre Inocência e Cirino, já que é um amor totalmente sentimental. É aquela questão da mulher intocável. Depois de ter recebido o pedido do senhor Pereira para ficar mais próximo de Inocência, a fim de vigiá-la, é claro que Cirino executou, já que ele estava apaixonado por ela. E durante os seus encontros proibidos nos Laranjais, Inocência pediu a Cirino para que fosse atrás do padrinho dela, no caso Antônio Cesário, e para pedir a ele conselhos para ver se como ele poderia ajudá-los a contornar a situação, já que ela estava noiva de outro homem. E então, Tico, sempre observando o que estava acontecendo ao redor e sendo o guardião de Inocência, sabia dos encontros proibidos e ao saber disso, da questão de que Inocência não estava mais querendo noivar com um manecão, um vaqueiro da região fazendeiro, então ele foi imediatamente contar ao senhor Pereira que não era o senhor Meia, não era o Meia que estava querendo assediar Inocência, e sim Cirino, mas não passava disso, eles estavam apaixonados. Então, o senhor Pereira, muito raivoso, recorreu ao Manecão. Depois que o Manecão fica sabendo dessa história de que Inocência não queria mais ficar com ele, foi atrás de Cirino muito chateado. Então, e nesse exato momento, Cirino estava falando, já tinha conversado com o Antônio Cesário, padrinho de Inocência, para ver se ele podia ajudá-los a ficar juntos. Porém, ele disse que iria pensar, e Cirino se retira. E no mesmo tempo, passa um tempo, e ao mesmo tempo em que o Antônio Cesário estava chegando para falar que iria ajudar a Inocência e Cirino a ficarem juntos, chega o Manecão e mata Cirino. E Inocência, ao saber que o seu grande amor tinha morrido, se mata também. E assim acaba a história. Porém, há uma espécie de epílogo, já que aparece uma cena em que aparece Meia, 2 anos depois, já na Europa, falando sobre uma espécie que ele tinha achado no Brasil, e pela beleza, pela exuberância e pela originalidade que ele achou naquela borboleta, ele atribuiu o seu nome e deu o nome para a borboleta de Inocência. Agora vamos ressaltar algumas características gerais do livro. Como vocês puderam perceber, eu abordei a história do livro de forma bem superficial, justamente para dar espaço à explicação das características fundamentais que nos levam a afirmar que essa obra pertence ao romantismo. Bom, nós temos a primeira característica, a questão da beleza brasileira.
quando temos um estrangeiro, um Meyer, elogiando um elemento brasileiro, no caso, a fauna brasileira, pois ele pela simbologia da borboleta, nós temos a questão de que ele nomeou a borboleta de inocência, uma mulher que ele já havia julgado muito bonita e única, assim como a borboleta. E também temos aquela questão de um grito, querendo dizer para o mundo que aqui há uma arte, a beleza, há algo único, que não se encontra em nenhum lugar. Isso já dá um certo quê de nacionalismo, muito encontrado na primeira fase do romantismo. E nós temos também a linguagem, que varia da questão do regionalismo, ora ela é muito regional, ora ela é formal. Nós temos a linguagem formal quando temos o narrador em terceira pessoa falando, e a linguagem regional quando é através do linguajar do senhor Pereira, quando ele fala febre braba e dentre outras coisas que são citadas no livro. Outra característica que nós podemos observar é a questão de que, por ser uma obra de transição, Inocência tem características tanto da escola literária do realista quanto romântica. Então, as características realistas que aparecem é a descrição dos lugares, da natureza e também dos costumes das pessoas do interior. E as características românticas são aquela questão do amor à primeira vista, do amor proibido, coisas que são super abordadas e de certa forma abordadas de forma muito exagerada quando chegamos na segunda fase do romantismo, o ultrarromantismo. E também temos dois contrastes, pela visão patriarcal e também pela visão liberal. Essas duas visões, elas são simbolizadas no livro através do personagem do Senhor Pereira e do Meyer. O Senhor Pereira representa o interior, uma visão patriarcal das coisas, e onde isso você pode observar na forma como ele é rigoroso com a inocência e a forma como ele não aceitou o comportamento do Senhor Meyer quando ele começou a elogiar a beleza de inocência. E nesse ponto é crucial, pois aqui também temos a visão liberal, que é simbolizada pelo Meyer, que é quando realmente ele elogia a beleza de inocência como se fosse uma coisa normal, porém não é normal pelaquela época. E também no livro não tem aquela coisa de o patriarcal é melhor do liberal. Não, pois um não entende o outro. Então, dessa forma, o autor ele equilibra esses dois mundos. E o liberal tende também aquela questão de o Meyer ser da Europa, do civilizado, e o patriarcal porque o Senhor Pereira vem do interior, é uma visão bem mais antiquada. Bom, dessa forma nós finalizamos aqui a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. A história, ela é uma coisa muito legal de ler, pois os detalhes, depois que você aprende um pouco sobre a questão depois que você aprende um pouco sobre o romantismo, você aprende a olhar essas características mais intensamente. Então é isso, até a próxima.